O Alexandre de Moraes arquivou no STF a investigação sobre bagagens que não teriam passado pelo raio-x, né? Bagagens do Ciro Nogueira e do Hugo Mota que não teriam passado pelo raio-x. Esse caso a gente falou sobre ele alguns dias atrás, né? E pareceu na época muito uma ameaça do Alexandre de Moraes contra o Ciro Nogueira e contra o Hugo Mota para não fazer nenhuma mudança em termos de CPI do Master e coisa e tal no Congresso. E, de fato, como ontem a gente teve a votação do Alcolumbre em que a CPI do Master foi afundada mais uma vez, né, apesar de todo o escândalo que foi gerado aí, ninguém quis a CPI do Master, o Alcolumbre não aceitou a CPI do Master, ninguém do governo Lula assinou o pedido de CPMI do Master, né, mas enfim, mais uma vez conseguiu ser abafada essa CPMI do Master, que evidentemente iria chegar no Alexandre de Moraes, porque já está mais do que óbvio para todo mundo que o Alexandre de Moraes tem ligação com o Daniel Vorcaro, né? Aí agora que passou esse negócio, o Alexandre de Moraes arquivou esse caso no STF, tá? O caso continua sendo investigado, mas agora na primeira instância. Por que as bagagens não passaram pelo raio-x ali naquele voo? Vamos entender esse caso aqui, porque esse caso aqui me parece muito claramente aquele fenômeno que eu falo para vocês, justiça lado A, justiça lado B, né? Quando é para os amigos do Moraes, quando a coisa segue o que o Moraes quer, é uma maravilha, tudo funciona, o devido processo legal está lá, o garantismo está vivo e não sei o que lá. Quando é contra Bolsonaro, quando é contra a direita, meu amigo, é um rigor de Ministério Público que é impressionante, cara. Eu sou Peter Turgunia, esse é o canal Ancapso e essas notícias foram sugeridas por Judiciário Freestyle, Xi Jinping e várias outras pessoas. Obrigado aí o pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Se vocês acompanharam a política recentemente, vocês viram que houve uma nova tentativa de fazer vingar uma CPI do Banco Master, né? Uma comissão parlamentar de inquérito, né? Tanto na Câmara quanto no Senado, quanto eventualmente fazer uma comissão mista de Câmara e Senado. Tentou-se todas as possibilidades. O Alcolumbre não deixou criar no Senado, não deixou criar a CPMI, e o Hugo Mota também falou que na Câmara não vai aprovar a CPMI do Banco Master de jeito nenhum, né? E com uma convicção muito grande que eles fizeram isso, e agora a gente sabe o porquê, né? Daqui, ó, Moraes arquivou o inquérito contra Mota por bagagens não fiscalizadas, né? Então vamos lembrar desse caso aqui, ó. O inquérito foi aberto após suspeitas de que um auditor da Receita Federal permitiu a entrada de bagagens sem fiscalização adequada por um tripulante da aeronave que trazia os parlamentares da ilha caribenha de San Martín, tá? San Martín é uma ilhota no meio do Caribe, lá em que, como muitos países ali no Caribe, são usados como paraísos fiscais, então muita gente coloca dinheiro lá, faz empresas por lá, não tem nada de errado com isso. A única coisa suspeita é por que a bagagem do Hugo Mota e do Ciro Nogueira não foi inspecionada, né? E aqui, ó, o voo foi feito em um avião particular do empresário Fernando Oliveira Lima, o Fernandinho OIG, que é apontado como operador de plataformas ligadas ao jogo do Tigrinho. Olha só. Não, e, de novo, muitas ilhas dessas do Caribe são usadas mesmo para plataformas de jogos e coisa e tal. Né? Já que você pode escolher qualquer país do mundo para botar o seu website, é melhor botar num país que tem uma legislação mais adequada, né? Isso, do ponto de vista da ética libertária, é excelente, é o que a gente fala. Cria-se a livre competição de leis, você escolhe a melhor lei para você botar a sua empresa, para você viver, para você pagar seus impostos. Todo mundo está fazendo isso hoje em dia. A gente fez um vídeo mais cedo hoje falando sobre o pessoal brasileiro que está indo para o Paraguai, estabelecendo residência fiscal no Paraguai, porque é melhor pagar imposto no Paraguai do que pagar no Brasil. A livre competição de leis se tornou uma realidade libertária no mundo inteiro, e se o Brasil não começar a acompanhar isso, começar a baixar imposto, diminuir legislação, regulamentação, vai ficar para trás nessa parada, né? Aqui, ó. Em parecer, a Procuradoria-Geral da República pediu arquivamento em relação aos parlamentares, argumentando que não havia qualquer indício de participação deles em irregularidades, né? Pois é, olha só, é o que eu falo para vocês, eu concordo com isso aqui. Eu acho realmente que o fato deles estarem no mesmo voo, né, desde que não tem nenhuma ligação que diga que aquelas bagagens que passaram ali pertenciam ao Hugo Mota ou ao Ciro Nogueira, não tem por que ter caso contra eles, né? Então foi exatamente essa a decisão que o Alexandre de Moraes tomou, né? Ele decidiu jogar para a primeira instância a investigação de por que as bagagens não passaram ali, mas o Ciro Nogueira e o Hugo Mota meio que já estão fora dessa história, né? Aqui, ó. Segundo a PGR, imagens mostrariam que os passageiros passaram normalmente pelos procedimentos de fiscalização.
O órgão também sustentou que não havia evidência de ligação entre eles e a bagagem investigada. Veja, isso não quer dizer que a bagagem não seja do Ciro Nogueira nem do Hugo Mota, tá? Mas não havia provas de que seria. Moraes concordou com a PGR. Olha que coisa, né? A pedido de Goné, Moraes arquiva o caso das malas. Essa imagem aqui que mostra. Quando você embarca em qualquer avião, quem viaja de avião sabe disso, você tem que passar pelo raio-x para saber se não tem. Até se não tem alguma coisa perigosa, não tem uma bomba, uma coisa explosiva ali, né? Evidentemente, né? E por algum motivo, repara aqui, o pessoal, quando é avião particular, também tem que passar por isso, tá, gente? Nesses aeroportos que tem aeronave de jatinho particular e coisa, também tem uma salinha própria para isso. Não é naquele raio-x grande que passam os passageiros pobres, igual nós, que vai lá pegar avião, né? Tem aquela sala grande do raio-x ali dos pobres. Mas tem uma outra salinha, que é o raio-x dos ricos, que é onde vai o pessoal para o jatinho particular e coisa e tal. Mas tem a mesma coisa, também passa pela inspeção e coisa e tal, né? E aí, na salinha aqui, tá passando as bagagens aqui do ladinho, né, sem passar pelo raio-x, não se sabe por quê. Qual é a lógica de passar isso aqui sem passar pelo raio-x, né? E o ponto é que eles anunciaram que isso aqui não tem nenhuma ligação de que isso aqui seja do Hugo Mota ou do Ciro Nogueira. Eram outras bagagens que foram colocadas no avião também, isso vai continuar sendo investigado, mas não indica que era coisa. O Goné obedeceu o Moraes, né? Evidentemente isso aqui é a dobradinha Moraes-Goné, os dois estão juntos nessa parada, né? E aí, olha só o que diz aqui o Alexandre de Moraes. Aqui. O Moraes concordou com a PGR. Na decisão afirmou não existirem indícios mínimos de crime praticado pelos parlamentares e sustentou que a simples presença dele nos voos não justifica a manutenção de investigação criminal. Curioso, né? Porque a simples presença de pessoas na Praça dos Três Poderes no 8 de janeiro justificava a condenação por 17 anos de cadeia. Ah, mas não tem evidência nenhuma de que a pessoa quebrou nada, que a pessoa participou de nada, meramente estava ali. Aí é o que eu falo para vocês, é a justiça lá do A, a justiça lá do B que a gente tem no Brasil. Quando é para ajudar a turminha dos ladrões lá de Brasília, o Ciro Nogueira, o Hugo Mota, Alexandre de Moraes, a galera que está por cima roubando a sociedade brasileira, não tem evidência nenhuma, só porque eles estavam no mesmo avião. O que quer dizer? Não quer dizer nada. Que você estava na mesma praça? Não, cadeia, 17 anos de cadeia, porque você ousou estar na mesma praça que estavam as pessoas que quebraram coisas e não sei o que lá. Olha só o que diz o Alexandre. Olha aqui. O magistrado mencionou que o ex-ministro do STF, o Sepúlveda, pertence para argumentar que manter um inquérito sem justa causa configura constrangimento injusto e grave aos investigados. Ô, Alexandre de Moraes, então é isso que você fez com o pessoal do 8 de janeiro, lá você fez pior do que isso, você condenou as pessoas mesmo sem ter nenhuma evidência de que a pessoa realmente tenha quebrado alguma coisa e coisa e tal. É o que eu falo para vocês, eu sinceramente, tá, a minha visão como entendedor do direito, pouco que eu entendo do direito, não sou nenhum especialista, mas sou advogado, realmente não tinha caso para processar o Hugo Mota e o Ciro Nogueira. Isso aqui foi feito para pressionar eles a não abrir CPMI do Master no Senado e na Câmara, porque o Alexandre de Moraes não queria. É o modus operandi do STF, ameaça todo mundo com ações e quem obedece, tudo bem. Quem obedece, obedeceu, tá beleza, tranquilo, tá liberado, acabou, resolvido o problema. Se não obedecer, meu amigo, se continuar exigindo CPMI, continuar brigando, né, quem for oposição mesmo, não, que absurdo, 17 anos de cadeia, não sei o que lá. Não é à toa que está o Flávio Bolsonaro com processo por injúria contra o Lula, não sei o que lá, que está sendo o Sérgio Moro também, contra o Gilmar Mendes, uns processos totalmente absurdos, uns processos que não têm sentido algum, mas é o modus operandi do Alexandre de Moraes. O que eu falo para vocês é isso, essa é a hipocrisia, é a justiça lá do A, a justiça lá do B. Eu concordo que não tinha que investigar no caso do Hugo Mota nisso daqui mesmo, não faz sentido isso aqui ter ligação, mas a mudança é essa aqui. Aqui, ó, a Débora do Batom. O Goné, porém, defende a suspensão da lei da dosimetria no caso da Débora do Batom. O Goné, do que o Alexandre de Moraes manda, ele faz, cara. O Goné é realmente o cachorrinho de estimação do Alexandre de Moraes. O que o Alexandre de Moraes... Pula aqui, Goné. Pula aqui, o Goné pula, né? Senta, Goné. O Goné senta. Goné, 2 rodadas, Goné. O Goné dá 2 rodadas no chão, né? O Goné faz o que o Alexandre de Moraes manda. É impressionante a falta... É ele e o Pacheco. Dois seres sem coluna dorsal, né? Sem espinha dorsal. Então tá aqui, ó, o Goné defendeu a suspensão da lei da dosimetria no caso da Débora do Batom. É impressionante, cara. É o que eu falo para vocês. Esse é o problema. Eu concordo com a decisão do Moraes aqui. O problema é a forma como isso é aplicado de forma aleatória, né? Aqui, ó, tá aqui a investigação dele que foi arquivada e coisa tal. De novo, a investigação foi arquivada quanto aos o deputado e o senador, né, o Hugo Mota e o Ciro Nogueira. Agora vai continuar a investigação de por que as bagagens passaram ali, mas aí é na primeira instância, não vai ter a ver com o STF, né?
Uma outra curiosidade que o pessoal está trazendo aqui, ó, é que o Alexandre de Moraes e a Viviane Barça de Moraes já deram carteirada para não passar pelo detetor de metal em 2018. Olha só que coisa, né? Aqui, ó. Mulher do ministro do STF dá carteirada na PF e no aeroporto. A Viviane Barça de Moraes não queria passar pelo detetor de metais. Como assim? Eu não sou feito desse barro mais grosso que a população brasileira, eu sou feito do barro mais fino. Né? A história do Bastiat, vocês conhecem o livro A Lei do Bastiat, né? Do Frederico Bastiat. Ele fala essa história, o quão absurdo é essa ideia de que o governo é necessário para controlar a população. Né? Diz o Thomas Hobbes, né, que se não tiver nenhum controle, a população viveria em estado de natureza, porque o homem é naturalmente mau. O homem é o lobo do homem, então é preciso um governo para controlar as pessoas e não sei o que lá, e para evitar que ficamos o tempo todo batendo um no outro, brigando um com o outro e coisa e tal. Mas aí o Bastiat levanta esse problema. Peraí, mas o governo é feito de homens, né? E se o homem é mau por natureza, o que vai acontecer? Você está dizendo que os homens que estão no governo são feitos de um barro mais fino que o resto da população? Essa é a frase famosa do Bastiat, né? Que os políticos são feitos de um barro mais fino. Lembra, na época que ele falou isso, ele falava dos nobres, né? Porque o governo era composto na época por nobres, né? Pela realeza francesa, né? Então eles são feitos de um barro mais fino que o resto da população? Porra nenhuma, é a mesma merda. Se o homem é mau por natureza, os políticos são maus por natureza, o Xandão é mau por natureza, a Viviane Barça é má por natureza. E é o que a gente está vendo aqui, ó. Ela quando ia passar lá no detetor de metal, não vou passar essa porra, não, por quê? Não, tá, usa isso aí na gentalha, bota gentalha para passar nesse detetor de metal aí, né? Aqui, ó, mulher de ministro do STF dá carteirada na PF no aeroporto, em 2018. Aí quando foi em 2019, o Alexandre de Moraes fez a mesma coisa, tá? Em 2019, o Alexandre de Moraes deu carteirada também para não passar pelo detetor de metal no aeroporto aqui, ó. O ministro Alexandre de Moraes bate boca com a PF após se recusar a passar por detetor de metais em aeroporto, tá? Aqui, ó, o ministro do STF teve um entreveiro com a Polícia Federal antes de embarcar no seu voo terça-feira passada no aeroporto de Brasília, porque ele não queria passar nesse negócio de deteção de metal e coisa e tal, para você ver o lixo, tá? Você tem que passar. Você que vai lá para o aeroporto. Tenta criar confusão com a PF lá no aeroporto para ver se tu entra no voo sem passar pelo detetor de metal. Você vai para cadeia mesmo. E eu acho que tá certo mesmo, porque é uma questão de segurança. Vai que entra um maluco com uma bomba dentro do avião, né? Vai botar em risco todo mundo que está ali no avião, né? Agora, o Alexandre de Moraes e a Viviane Barça, não, estão acima da lei, né? Exatamente como o Hugo Mota e o Ciro Nogueira. A galera, a turminha, a elite aristocrática socialista de Brasília não tem que passar pelo negócio de detetor de metais, não, foda-se. Eles levam arma, levam bomba, levam cocaína, levam o que quiserem e não vão passar porra nenhuma porque eles estão acima da galera, eles se veem acima do resto das pessoas, né? Eles vão descobrir em breve que não estão, não. Obrigado por assistir nosso vídeo até o final. Tem alguns links para você nos ajudar aí na tela e também na descrição desse vídeo. Contribua com o nosso projeto.